Paz e graça seja com todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Juízes, no capítulo 8. A derrota final dos midianitas. Deus, quando propõe a guerra contra os inimigos, fica muito claro, bem estabelecido, que os seus líderes tinham que ser mortos. Porque o líder de um exército, no caso aqui o exército dos midianitas, o exército inimigo, se o líder sobrevive, ele levanta outro exército. Isso nos leva a meditar sobre a nossa vida, os nossos desafios, o pecado na nossa vida, no nosso meio, tendo a extrema necessidade de ser erradicada até o final, de arrancar a árvore, de arrancar as raízes toda até o final, de maneira que não brote mais nada. E em toda guerra que nós vemos na Bíblia, a ordem do Senhor era aniquilar os inimigos, aniquilar os seus líderes. E nós iniciamos aqui no capítulo 8, e a tribo de Efraim começa a colocar Gideão contra a parede, dizendo para eles: por que você não nos chamou para a guerra? E Gideão diz para eles, tão estrategicamente, uma maneira assim de evitar confusão aqui com a tribo de Efraim, mas dizendo a verdade. Porque ele diz para eles: olha, o que vocês fizeram, nem todos o exército de Israel, nem todos envolvidos na guerra fizeram. Por quê? Eles, a tribo de Efraim, prenderam e executaram dois líderes poderosos, que era Oreb e Zeeb. Então, o Gideão fala com eles o tamanho da obra que eles haviam feito. Às vezes, nós menosprezamos aquilo que nós fazemos, e é de grande valor. Isso aconteceu aqui com a tribo de Efraim. Eles não entenderam que eles foram na raiz do problema, que era dois líderes, e eles prenderam e executaram, não deixaram passar essa oportunidade. Depois nós temos esses 300 e Gideão, eles continuam perseguindo o exército. Ainda havia dois líderes importantes para serem derrotados, Zeba e Salmuna, e mais 15 mil homens que ainda restavam do exército dos midianitas. E eles, Gideão e os 300, atravessando o rio Jordão, atrás de Zeba e Salmuna, com o restante do exército, cansados, com fome, com sede, uma exaustão só. E eles param em frente para pedir ajuda a Sucote, versículo 6. Versículos 5 e 6, Gideão pede ajuda aos chefes de Sucote, alegando que eles continuavam atrás desses dois líderes e que estavam cansados, com fomes, exaustos. O povo de Sucote responde para Gideão: não vamos dar mantimentos, não vamos nos envolver. Por quê? Porque esses dois líderes ainda não haviam sido mortos. O
O povo de Sucote estava tremendo de medo e não queria se envolver. Porque se os líderes que estavam sendo procurados ainda estavam vivos, poderiam se vingar deles. E eles recusam ajudar aqueles que estavam lutando por eles. É um absurdo isso, né? Isso é inadmissível. Além de não lutarem, ainda recusam água e comida para aqueles que estavam lutando a favor deles. Eles vão à frente e se deparam com outro povo que poderia ajudá-los. O povo de Penuel. Pede da mesma maneira ajuda a Penuel e esses têm o mesmo argumento. Eles dizem: não, Gideão, não vamos te ajudar, porque Zeba e Salmuna ainda estão vivos. Então esses dois povos, essas duas cidades que Gideão para com seus 300, recusam descanso, água e comida. Uma coisa inadmissível, porque além de quererem ficar neutros, mas eles também queriam a vitória. Então, no mínimo, poderiam dar o que Gideão estava necessitando para ele e para os seus homens. Mas Gideão aqui já começa a agir com um coração perverso e vingativo, porque era o seu povo. E Gideão diz para o primeiro povo de Sucote assim: olha, nós vamos prosseguir, nós vamos aniquilar o restante dos midianitas, vamos matar a esses líderes que vocês temem, Zeba e Salmuna, mas nós vamos voltar aqui. E quando voltar aqui, nós vamos puni-los. Isso é o povo de Sucote. Vamos pegar espinhos e bater em vocês com esses espinhos até arrancar carne de vocês. E ao povo de Penuel, Gideão também falou: nós vamos voltar aqui e vamos derrubar a sua torre. Torre provavelmente que trazia segurança para aquele povo. O povo agiu errado? Sim, mas não eram inimigos. Não precisava de agir com vingança. Isso nunca fica bom para um líder. A posição de um líder é a posição de compaixão, é a posição de misericórdia, é a posição de um coração puro, de um coração que teme ao Senhor. Eu vejo aqui uma atitude feia de Gideão e nós vamos ver agora que se torna mais feia ainda. A palavra de Deus diz que melhor é o final das coisas do que o começo delas. E Gideão começa pequeno, se torna num grande guerreiro, se torna num juiz para Israel e depois vai caindo numa arrogância tão grande que vai ter uma consequência terrível para ele e para o povo de Israel. O verso 10 diz assim: Zeba e Salmuna, os líderes que faltavam, estavam em Carcor com seu exército. De todo o exército dos povos do deserto, dos midianitas, restavam apenas 15.000 homens. 120.000 tinham sido mortos. A leste de Noba e Joquibeá, que rodeava o deserto, e atacou de surpresa o exército inimigo, aqueles 15.000 homens. Zeba e Salmuna, os dois chefes midianitas, fugiram, mas eles os perseguiram e os prendeu, e o exército inteiro
foi derrotado. Aqui no verso 15 diz assim: aí Gideão foi falar com os homens de Sucote e disse, agora ele voltou a Sucote, ele derrotou os 15.000 homens, ele pegou e prendeu os 2 líderes, matou os 2 líderes, ele mata os 2 líderes, e ele diz para esse povo, vocês lembram de quando me desprezaram? Vocês que não iam dar comida para o meu exército, cansado porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna? Muito bem, aqui estão eles ainda estavam vivos. Então pegou o espinho das plantas do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. Também quebrou a torre de Penuel, a outra cidade, e matou os homens daquela cidade. Eu não estou dizendo, pelo contrário, que tanto o povo de Penuel como o povo de Sucote agiram certo. Muito pelo contrário. A atitude deles foi desprezível, covarde. Porque era muito bom para eles ter os inimigos derrotados. Mas eles estavam com tanto medo que, além de não ir à guerra, eles ainda se colocaram como nulos, como alguém neutro, para não serem mortos. Foi terrível a atitude desses 2 povos. Mas a atitude desse líder, cheio do Espírito Santo, de se vingar desses dois povos, também não foi uma coisa bonita. Não há beleza nisso. Depois, a partir do 18, Gideão questiona a esses 2 líderes, porque eles teriam matado irmãos de Gideão. E Gideão aqui já começa a tomar a coisa pelo lado pessoal. A atitude de Gideão em relação a esses líderes era a ordem do Senhor. Aniquilar exército, aniquilar líderes. E esses líderes haviam matado irmãos de Gideão. Mas a atitude não era pessoal, era a ordem de Deus matar aqueles 2 líderes. E Gideão toma aqui pelo lado completamente pessoal. E ele mesmo mata esses líderes. O que nós entendemos é a intenção do nosso coração. Eles fizeram mal ao povo de Israel, eles fizeram mal e mataram os irmãos de Gideão. Mas a razão aqui que Deus colocou Gideão era aniquilar os inimigos e não tomar nada por pessoal. Ele tinha mesmo que aniquilar aqueles 2 líderes. Os homens de Israel disseram a Gideão, isso aqui já havia aniquilado com os últimos líderes, já havia aniquilado com o restante dos 15.000 homens, já tinha vencido a todos os midianitas. Então o povo se levanta no versículo 22 e diz: você, Gideão, nos salvou dos midianitas, portanto seja nosso governador. E depois de você, seja o seu filho, seja o seu neto a governar sobre nós. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês, e nem tampouco os meus filhos serão governador de vocês. Mas eu faço um pedido a vocês. Cada um me dê dos brincos que tirou dos vencidos, despojos de guerra. Cerca de 135.000 homens foram aniquilados. E os despojos de guerra, ouro, prata. E Gideão pede para eles os brincos desses amalequitas. E a palavra de Deus diz
que somou mais ou menos 30 quilos, fora os enfeites colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam, sem contar também enfeites que estavam no pescoço dos camelos. Aí você está lendo isso aqui e pensa assim, ele quer uma recompensa pelo seu serviço, né? Não. Ele pede esse despojo, faz um ídolo e coloca no meio do povo. Algumas versões diz que ele fez um éfode, uma parte da veste do sacerdote. Fez isso de ouro e colocou ali na cidade de Ofra. Olha a atitude de Gideão. Ele nega de ser governador porque ele diz, quem será governador de vocês é o Deus Todo-Poderoso. Até aí, que resposta linda! Mas agora ele faz algo de ouro. Não interessa se era imitando a veste de um sacerdote, e deixa ali em Ofra. E a palavra de Deus diz que isso foi armadilha para Gideão e para sua gente, porque o povo passou a ir para Ofra para adorar aquele ídolo. Então antes os líderes, os juízes morriam e o povo voltava a adorar. Agora Gideão ainda era vivo e o povo já estava adorando aquele ídolo que ele havia colocado ali. E Gideão morre e deixa 70 filhos, um deles chamado Abimeleque, que vai ser a nossa história triste do próximo capítulo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.